Logan, o Imortal, conhecido como Wolverine, perdeu seu maior dom, a regeneração. Agora, com o tempo se esgotando e seus inimigos se aproximando, sentindo o cheiro de sangue, ele precisa confrontar não só seu passado violento, mas também seu próprio fim. Mas quem quer ele morto e o porquê? O que vemos no início dessa história é que Wolverine está conversando diretamente com Richards, que está analisando a estrutura óssea e a fisiológica dele. Richards lhe diz: Deus o ajude se você sofrer uma concussão, porque para aliviar uma concussão, uma parte do crânio precisa ser removida para permitir que o cérebro se expanda e o inchaço diminua. Mas como Wolverine tem adamantio revestido em seus ossos, isso seria basicamente impossível. Então Wolverine pede a Richards que seja direto e explique a situação. Richards afirma que o fator de cura do Wolverine está efetivamente perdido. Parece ter desaparecido completamente. Se vocês quiserem saber os eventos por trás dessa perda, podemos fazer um vídeo sobre. Mas resumidamente, o Wolverine foi exposto a um micro-organismo que na verdade não apenas supriu seu fator de cura, mas o eliminou por completo. Richards explica que toda a estrutura física do corpo do Wolverine foi construída em torno da ideia que ele poderia se curar de qualquer coisa. Ele era o candidato ideal para o programa da Arma X. E para ter seus ossos revestidos de adamantio, porque seu corpo seria capaz de se regenerar disso, ou pelo menos teria sido, mas agora não pode mais. Richard diz que a força física, o vigor e a velocidade do Wolverine são as únicas razões pelas quais ele ainda consegue se mover, mas Richards também revela que, embora o fator de cura permitisse ao Wolverine se regenerar de ferimentos, ele também atuava como um tipo de supressor, controlava a radiação em seus ossos. Agora, sem esse fator, seu corpo começará a sofrer um envenenamento por radiação efetivo. Além disso, Richards menciona que quando Wolverine estendia suas garras, ele provavelmente era exposto a todos os tipos de bactéria, sem contar o sangue de outras pessoas que ficavam em suas garras, sempre que eles retraía. Assim, ninguém sabe ao certo que tipo de substâncias ou doenças o Wolverine pode carregar agora. Richards afirma que pode resolver esse problema para o Wolverine, mas ele precisaria conversar com Tony Stark e Hank McCoy. O Wolverine responde que já falou com eles e que Richards era o último gênio da sua lista. Richards não leva nada pro pessoal, já que eles não são próximos, mas diz que pode encontrar uma solução, algo que elimine o vírus do corpo do Wolverine e reative seu fator de cura. Mas isso exigiria tempo, e o Wolverine precisa parar de lutar e ficar um pouco na espreita, por um tempo. O Wolverine recusa, não porque queria continuar lutando, mas porque assim que o mundo descobrisse que ele não tinha mais o fator de cura, sua vida voaria de cabeça para baixo. Inimigos irão tentar matar ele. Ele descreve a situação como uma temporada aberta à caça. Richards então diz que se esse for o caso, o Wolverine deve se manter vivo e se defender, mas em nenhuma circunstância deve usar suas garras. Então a cena muda para um lugar chamado Eric's Pub, um bar que o Wolverine frequentava, onde o bartender já conhece ele muito bem. O bartender comenta que não vê ele há muito tempo e pergunta se ele quer uma cerveja. O Wolverine pede uma garrafa inteira, não um copo, e também alguns panos e seu telefone. Enquanto se senta no bar, ele usa o álcool para embebedar os panos e enfaixar suas mãos, indicando que está tentando curar os ferimentos da onde suas garras saem. Ele também pega o telefone e liga para alguém, mas ainda não sabemos quem é essa pessoa, mas parece ser uma conversa relativamente amigável acontecendo. Conforme o Wolverine começa a conversar, descobrimos que ele não vai dizer a essa pessoa onde está. O único motivo pelo qual ele ligou foi porque queria ter apenas uma conversa amigável. Então o que acontece aqui é que Wolverine desliga o telefone e diz ao bartender que agora quer um copo e depois um gole de cerveja para a estrada. Mas ele também diz que as pessoas virão atrás dele e que este provavelmente será o primeiro lugar onde eles vão procurar. O bartender pergunta se eles serão amigos, mas Wolverine responde que não serão. O que acontece então é que Wolverine deixa o bar e não descobrimos diretamente o que ele disse ao bartender sobre o que ele vai fazer se alguém procurá-lo. Em vez disso, a cena muda para alguns dias depois, quando o indivíduo cercado por 3 capangas aparece no bar e pede algum tipo de bebida. O bartender pergunta o que deseja e a pessoa responde que não importa, contanto que seja americana. Esse indivíduo nos é revelado é um homem chamado Nuke. Nuke foi criado durante a Era do Vietnã, para ser basicamente uma versão daquela época do Capitão América. Porém, ao longo de suas aparições nos quadrinhos, ele foi submetido a vários aprimoramentos artificiais e cibernéticos, que o transformam em um ciborgue, incluindo sua cabeça e outras partes do corpo. Então o bartender entrega 3 cervejas a Nuke, mas também puxou uma espingarda a Hamilton debaixo do balcão,
Nuke lhe entrega $200, dizendo que 16 são pela cerveja e o resto é para a arma que ele terá que recomprar. Enquanto isso, ele quebra a espingarda com suas mãos. Nuke então diz que estão procurando alguém, um cara baixinho que se chama Logan, e que aquele seria o tipo de lugar que ele ficaria. Ele pergunta ao bartender se o viu. O bartender responde que sim, que Logan esteve lá, mas já foi embora há muito tempo. E que Logan também disse que essas pessoas viriam atrás dele, mas que provavelmente não conseguiria alcançá-la a tempo. Quando Nuke pergunta se Logan disse mais alguma coisa, o bartender lhe entrega um papel que Logan deixou. Ao desdobrar, há um X marcado em uma ilha, indicando que o Wolverine está convidando esses indivíduos a irem encontrá-lo. Então a cena muda para Nuke e seus 3 capangas analisando a ilha. Eles avistam um barco amarrado às docas, provavelmente o mesmo que Wolverine usou para chegar lá. Nuke ordena que um dos capangas entre em um bote e vai inspecionar o barco. Quando o capanga sobe a bordo, o barco subitamente explode. A cena volta para Nuke, que comenta: é por isso que só deve mandar uma pessoa para verificar o barco, para não perder toda a força de uma vez. Porém, o barco que eles estão começa a se mexer, muito provavelmente porque está sendo atacado por baixo. Em seguida, o barco começa a afundar, indicando que o Wolverine está próximo e debaixo d'água. Nuke e seus outros capangas pulam do barco e começam a nadar em direção à praia. Enquanto nadam, vemos o capanga sendo puxado para baixo, e o sangue aparece na água, sinal que o Wolverine o matou. O mesmo acontece com o segundo capanga, deixando o Nuke como o único a chegar à praia. Quando ele olha para cima, percebe que há uma série de corpos espalhados por toda parte. Alguns ciborgues, outros humanos, com rostos cobertos, mas vários parecem pertencer ao mesmo grupo, sugerindo que chegaram ali ao mesmo tempo. E de fato, é isso que o Wolverine confirma quando aparece atrás do Nuke. Wolverine diz que metade das pessoas que estão ali se mataram tentando chegar até ele, provavelmente brigando entre si pelos motivos que as trouxe. A outra metade morreu porque preferiram lutar de uma vez do que ter uma conversa. Nuke imediatamente parte para cima do Wolverine, tentando atacá-lo. Wolverine consegue se defender relativamente bem do ataque de Nuke, mas apenas na medida em que aguenta o dano do Nuke está infligindo. Então Nuke diz algo muito importante ao Wolverine, que o contrato não é dele, que não foi ele quem emitiu a ordem da morte contra o Wolverine, mas diz que quem quer que tenha feito isso tornou-se absolutamente massiva. A notícia se espalhou por todo mundo, para todo caçador de recompensa e qualquer pessoa que odeia o Wolverine, de que há uma fortuna esperando por quem capturá-lo, porém ele não especifica se é vivo ou morto. Enquanto os dois conversam, Wolverine continua lutando contra o Nuke. Ele pergunta quem emitiu a ordem da execução, quem ordenou a morte dele. Nuke responde que não é uma ordem de morte, eles não querem Wolverine morto, mas capturado vivo. E mais, quem o entregar morto não receberá nada, a recompensa só será paga se ele estiver vivo. Nuke explica que isso se tornou uma corrida, pois há tantos perseguindo Wolverine que todos estão tentando alcançá-lo o mais rápido possível. Ele diz que não há lugar onde Wolverine possa se esconder, nada que ele faça para se proteger. Wolverine então declara duas coisas a Nuke: qualquer um que vier atrás dele morrerá por suas mãos. Ele não é um prêmio, e essa caçada precisa acabar. E finaliza: Nuke será a única pessoa que ele deixará sair viva. Se mais alguém vier, não sobreviverá. Wolverine insiste: quem colocou a recompensa? Nuke revela que o contrato saiu de Madripoor. Quando questionado sobre quem emitiu, refere-se como uma pessoa que comanda a cidade venenosa, chamada de Rainha Verde, deixando claro que o mandante é a Rainha Verde. Então, ao retornarmos à morte de Wolverine 2, encontramos o homem chamado Koro, que está se reunindo com o Wolverine. Koro não sabe que ele é o Wolverine. Ele apenas sabe que alguém veio a Madripoor e está procurando a audiência com a Víbora. Além disso, essa pessoa que quer uma reunião com a Víbora aparentemente tem algo para vender, algo que a Víbora provavelmente gostaria de comprar. Inicialmente, Koro está jogando duro, usando táticas de negócio, e diz a Wolverine que é estranho ele aparecer ali oferecendo algo à Víbora. Wolverine responde que se a Víbora não tivesse interessada, talvez ele venda para a Mística, já que ela é que realmente controla Madripoor atualmente, embora a Víbora esteja tentando subir no mundo. Koro fica surpreso ao descobrir que Wolverine tem um item, então Koro pede para ver o item e examiná-lo. Wolverine então revela o objeto, um capacete do Homem de Ferro, especificamente o Mark IX. Koro explica que a única tecnologia mais avançada do que essa já existente está apenas na mente de Tony Stark, ou seja, ainda não foi criada. Portanto, esse é o modelo mais avançado disponível no momento. A pedido de Koro, Wolverine entrega o capacete, e Koro veste para verificar sua autenticidade, já que, como ele mesmo diz, muitas coisas em Madripoor são falsificadas. Ao colocar o capacete, ele começa a analisar a boate, e entre essas pessoas presentes vemos Kryn Vernat,
Kit, o filho adotivo do Dr. Destino. Isso confirma a autenticidade do capacete, mas Wolverine deixa claro que não veio para negociar com o subordinado. Ele quer falar diretamente com a Víbora. Se ela quiser comprar o item, terá que recebê-lo pessoalmente. Koro concorda e leva Wolverine até ela. Ao chegarem, Koro apresenta Wolverine, sem dizer seu nome, mas a Víbora imediatamente reconhece e o chama o Koro de idiota por tê-lo trazido até ela, já que o próprio Wolverine vale muito mais que o capacete do Homem de Ferro. Wolverine se desculpa com Koro por ter enganado, e menciona que ele e a Víbora têm um passado complicado, inclusive já foram casados. A Víbora então ordena que seus capangas o ataquem, mas como vocês sabem, Wolverine os derrota facilmente. Ela pergunta como ele conseguiu o capacete. O Wolverine responde que Tony Stark lhe devia um favor, e que há muitas pessoas por aí que lhe devem a vida, além daquelas tentando matá-lo. Ele então diz que o boato nas ruas é que a Víbora colocou uma recompensa por ele, mas ela nega, afirmando que não foi ela quem emitiu o contrato. Na verdade, alguém a procurou dizendo que queria Wolverine vivo, e como a Víbora tem conexões no submundo, ela terceirizou a busca, oferecendo uma fração do valor que lhe prometeram, mas ainda assim o suficiente para atrair caçadores. Ela propõe um acordo, revelará o nome do cliente se Wolverine conseguir derrotar seu animal de estimação, que se revela como Dente de Sabre. Wolverine pergunta a Dente de Sabre como ele se envolveu com Víbora, e ele responde que ela o resgatou quando ele estava preso, mas com uma condição. Ela o envenenou, e ao fazer isso manteve ele sob controle, dizendo que enquanto o Dente de Sabre fizesse o que ela ordenasse, ela daria o antídoto diário, o que basicamente garantia que ele obedecesse. Então ela declara que quer um deles morto, Wolverine ou Dente de Sabre. Quem sobreviver descobrirá o que deseja ou ganhará o que quiser. Wolverine e Dente de Sabre começam a lutar. Wolverine pega o capacete do Homem de Ferro e o arremessa contra os Dentes de Sabre, e o capacete explode. Dente de Sabre ri dizendo que isso não é o suficiente para matar alguém com fator de cura. Mesmo assim, Wolverine consegue dominá-lo, ou pelo menos parece. Mas antes que o conflito se intensifique, Lady Lethal aparece do nada e arremessa Dentes de Sabre longe. Ela se prepara para dar o golpe final, mas Wolverine intervém. Não, ele diz que o Dente de Sabre está acorrentado como um cachorro, e se fosse para morrer, seria em circunstâncias honrosas, não como um animal levado para um quintal e executado. Então Lady Lethal o poupa, afirmando que a única razão pela qual ele ainda está vivo é porque Wolverine pediu. Parece que Wolverine teve uma mudança de coração, não sobre matá-lo, mas sobre como vê. Dente de Sabre provoca dizendo que Wolverine é igual a ele, e que só poupou sua vida porque quer matá-lo do seu próprio jeito. Mas como sabemos, Wolverine está prestes a morrer, então sua chance de matar ele é inexistente. Isso sugere que ele o poupou sem motivo além de ser a coisa certa, ou gentil a se fazer. Wolverine então conversa com Lady Lethal. Nesse momento, a Víbora já fugiu. Ela desapareceu assim que a Lady Lethal apareceu. Enquanto Wolverine começa a enfaixar seus ferimentos, Lady percebe algo estranho, mas também revela que quem colocou a recompensa em Wolverine fez o mesmo com ela, e outros como eles. Talvez o alvo não seja apenas Wolverine, mas o que ele possui, seu adamantio, o seu agora inativo fator de cura. Lady percebe que o Wolverine não tem mais o fator de cura, e que portanto é inútil para ela. Porém, ela tem uma ideia. Talvez possa trocar a vida de Wolverine pela sua. Ela argumenta que isso é uma honra, que seu sacrifício poderia ser algo memorável e nobre. Antes que ela possa atacar ou dar um golpe final, alguém fala por trás dela. É Katarina Pryden, a pessoa com quem Wolverine estava falando. Agora vemos Kit aparentemente chegando para ajudar o Wolverine, e ela tem sua mão atravessada no peito de Lady Lethal, e avisa que se ela solidificar, ela morrerá. Inicialmente, Lady acha que Kit está blefando e não acredita que ela fará isso. Imediatamente, ela ataca Kit, mas enquanto lutam, Kit esfaqueia e enfia a mão na mão de Lady e se solidifica novamente, resultando na perda de mão, que ela então foge. Kit volta sua atenção para o Wolverine e lhe dá um soro regenerativo. Ela explica que esse soro não é tão poderoso quanto seu fator de cura original, mas pelo menos pode ajudar as cicatrizes e seus ferimentos. Wolverine então revela a Kit que, pelas informações de Lady, um vilão antigo deles, chamado Ogum, está rastreando os dois. Na série, Kit e Wolverine, eles já enfrentam Ogum, então Kit sabe quem ele é. Ela se junta a Wolverine na busca por Ogum. A cena muda para os dois conversando. Kit pergunta sobre o que eles
sabe até agora, e Wolverine resume os eventos da parte 1 e 2. Alguém emitiu um contrato contra ele, e ele matou quase todos que tentaram cobri-lo. Mas ele percebeu que a única maneira de acabar com isso era encontrar e matar quem iniciou esse contrato. Surpreendentemente, Wolverine diz que não se importa de ter perdido o fator de cura. Kitty fica chocada, mas ele explica: por muito tempo, desde que ganhei meu fator de cura, senti que estava preso no tempo. Eu nunca envelheceria como os outros, e por isso sobreviveria a todos. Mas pior que isso, eu nunca realmente vivi, porque sempre poderia dizer que tinha todo o tempo do mundo para corrigir meus erros. Ele quer acabar com essa caçada. Matou quem a iniciou, então desaparecer, vivendo o resto da sua vida em paz até morrer. Nesse momento, Kitty confessa seu amor por Wolverine, mas ele rejeita imediatamente, dizendo que nunca houve química romântica entre eles. Historicamente, nos quadrinhos, sua relação sempre foi como mais irmão e irmã. Kitty parece ressentida, comentando que talvez não seja tão bonita quanto Jean Grey, e que lhe falta algo. Porém, Wolverine percebe algo de errado. Isso não é a verdadeira Kitty. Na verdade, é Ogun possuído seu corpo. Ogun, como já discutimos, é um velho inimigo de Wolverine e Kitty, com a habilidade de controlar mentes e corpos. Ela assume o corpo de Kitty para se aproximar do Wolverine. Os dois então começam a lutar, e Wolverine é arremessado em um prédio que abriga armaduras de armas samurai. Ele veste uma armadura, pega uma espada e enfrenta o vilão. Durante a batalha, Ogun percebe algo inesperado. Kitty está lutando por dentro também, resistindo ao seu controle. O que está acontecendo aqui é que Ogun está lutando duas guerras. Ele está lutando contra Kitty, que está tentando retomar o controle do seu corpo, e contra o Wolverine no mundo exterior. Eventualmente, Kitty consegue superar o controle de Ogun, e seu espírito abandona o corpo dela fugindo. Wolverine inicialmente se aproxima para confrontar Kitty, mas ela manda ele ir embora. Mas antes que ele saia, Kitty revela que enquanto estava possuída ouvia um nome: Dr. Abraham Cornelius, o mesmo homem que originalmente revestiu os ossos de Wolverine com adamantio. Então a cena muda para o Wolverine tentando localizar Ogun, que agora possui outro corpo. Ele o rastreia até um armazém, onde encontra um grande tanque contendo o corpo de alguém chamado Cyborg. Ogun explica o que sabe. O contrato não visa apenas o Wolverine. Dr. Cornelius está caçando tudo relacionado a adamantio, incluindo estátuas, artefatos e pessoas. A única diferença é que só o Wolverine precisa ser capturado vivo. Todos os outros podem ser mortos. Todos esses itens e pessoas estão sendo levados para um lugar em Nevada, chamada Vale do Paraíso. Ogun, enfraquecido pela luta contra Kitty, tenta convencer a Wolverine a sair, ameaçando jogar o corpo de quem ele está possuindo em um tanque de ácido. Ele até oferece seringas com soro regenerativo como incentivo. Mas o Wolverine recusa, ele prefere a ideia de envelhecer naturalmente. Mas avisa: diga ao Dr. Cornelius que o Wolverine está indo atrás dele. Com isso, o Wolverine sai. Assim chegamos à conclusão do evento A Morte de Wolverine. Wolverine está invadindo o local com o propósito de, bem, fazer o que ele pretende fazer. Muito provavelmente derrotar ou até mesmo matar o Dr. Cornelius. Quando Wolverine adentra a instalação, ele percebe que o Dr. Cornelius parece estar tentando reimplementar o projeto da adamantio, ou seja, implantar adamantio no interior de corpos de outras pessoas. Wolverine questiona Cornelius sobre os seus motivos, ao que o cientista responde que não quer que seu legado seja apenas o criador do Wolverine. Ele deseja ser conhecido por algo maior do que simplesmente ter criado um assassino. Além disso, o Cornelius explica que essas pessoas serão condicionadas, programadas de forma a possuírem as mesmas capacidades de Wolverine, o fator de cura, o esqueleto de adamantio e as habilidades de lutas excepcionais. Mas o mais importante, elas executarão as ordens que lhe foram dadas sem questionar. Ao contrário de Wolverine, que se rebelou, Cornelius continua explicando que a ideia de trazer o Wolverine para lá não era apenas para obter seu adamantio. Ele já possuía múltiplas fontes do metal. Mais do que isso, descobriu como produzia o adamantio de verdade, como fundi-lo adequadamente. O verdadeiro motivo para trazer o Wolverine era obter seu fator de cura. Nesse momento, o Wolverine corta sua própria mão com as garras improvisadas e revela ao Dr. Cornelius que não possui mais o fator de cura. Para Cornelius, isso representa um enorme revés, um contratempo massivo. Ele então ordena que um indivíduo chamado Major Shape mate Wolverine. O Major representa o primeiro passo nesse experimento de condicionamento desenvolvido por Cornelius. Ele não possui adamantio nem garras ou fator de cura, mas é um lutador excepcional, e foi condicionado a obedecer apenas às ordens do Dr. Cornelius. Durante o confronto entre Wolverine e o Major, Wolverine aparentemente desiste, pedindo ao Major que termine o conflito e simplesmente o mate. Porém, isso revela ser uma artimanha. Quando o Major avança para golpeá-lo, Wolverine se esquiva, e aí quebra o vidro protetor, e consegue ter acesso à área onde Cornelius estava. Wolverine rapidamente neutraliza o Major, remove sua máscara e ordena
ordena que Cornelius desligue as máquinas, que estão prestes a injetar adamantio nos corpos dos sujeitos de teste. Mas Cornelius se recusa. Em vez de desligar os equipamentos, ele o ativa, iniciando o processo de adamantio. Isso provavelmente foi simplesmente para ganhar tempo, e é bem sucedido, porque o Wolverine vai salvar as pessoas ao perceber que tem que escolher entre salvar a vida de 3 sujeitos ou ir atrás do Dr. Cornelius. E a escolha dele é salvar as pessoas. Então ele o faz. Contra o conselho de Richards, ele estende suas garras, e quando faz, usa suas garras de adamantio para destruir o tanque que continha adamantio dentro. Então o que acontece aqui é que Wolverine fica totalmente coberto de adamantio. Então ele usa 3 seringas do soro regenerativo nos 3 sujeitos de teste para permitir que eles se recuperem das incisões que foram feitas no corpo deles, onde o Dr. Cornelius pretendia implantar adamantio dentro deles. Com esses indivíduos seguros, Wolverine, que agora está coberto de adamantio, vai e começa a perseguir o Dr. Cornelius. A partir daqui mudamos para o Dr. Abraham Cornelius. Enquanto ele tenta escapar, ele tem um helicóptero no telhado, com o piloto pronto para decolar. Mas o problema é que o doutor está com um ferimento. Ele percebe que há pedaços de vidro em seu estômago, e também no seu intestino, o que significa que ele pode muito bem estar fatalmente ferido. Enquanto o Wolverine percebe o que está acontecendo e chega por trás do doutor, o piloto começa a entrar em pânico. Inicialmente, o piloto parece pensar em atacar o Wolverine, talvez matá-lo, mas então ele reconsidera e simplesmente abandona o Dr. Cornelius. O Dr. Cornelius começa a implorar a Wolverine, dizendo que ele estava tentando fazer algo grandioso, criar algo grandioso, e que Wolverine nunca fez nada parecido antes. Então o que aparece ter acontecido é que Wolverine mata o Doutor. A partir desse momento, Wolverine simplesmente aceita o seu destino. Ele aceita o fato de que vai morrer porque seu corpo agora está coberto de adamantio. Embora essa história chegue a uma conclusão com Wolverine simplesmente sentado no pôr do sol, observando o que está acontecendo e efetivamente morrendo, isso não apresenta um cenário em que Wolverine é simplesmente esfaqueado no estômago e morto. O que essa história faz é dar à Marvel uma saída, uma maneira de trazer o Wolverine de volta no sentido que ele está simplesmente coberto de adamantio. Se por algum motivo durante esse conflito algo acontecesse que fizesse com que seu fator de cura voltasse repentinamente ou reativado, então o fator de cura o manteria vivo, impedindo que ele morresse. Mas isso simplesmente traz um fim à morte do Wolverine, dando a conclusão do que aconteceu que levou o Wolverine a se afastar ou ser removido nos quadrinhos nessa época. E dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você gosta do Wolverine, recomendo você ver essa história do velho Logan. Você vai gostar.